Hoje, 20 de outubro, é o Dia Internacional da Osteoporose. Eu vim aqui falar para vocês porque essa doença, ela leva mais internações do que o câncer de mama, doenças cardíacas e até o diabetes, que são doenças que a gente julga serem muito mais prevalentes. E por que é tão importante falar de osteoporose? Primeiro, porque a população está envelhecendo, então até 2050 nós teremos um incremento de fratura por osteoporose em mais de 50%, dado o aumento de número de idosos da nossa população. E hoje a gente não fala muito sobre osteoporose, mas o impacto da sua vida quando você tem uma fratura por osteoporose, 20% das pessoas que tiveram uma fratura de quadril podem evoluir para óbito. Olha só, uma doença que mata em 20% dos casos quando eu tenho uma fratura de quadril. 60% dessas pessoas precisam de um cuidado em um ano e 20% de um cuidado a longo prazo. Então o impacto também que isso repercute na produção dessa pessoa, na vida ativa dessa pessoa, na independência física e até cognitiva, porque o idoso ele fica acamado e ele começa então a ter quadros senis, desenvolver quadros de demência. Então vale a pena a gente perder um dia e reforçar a importância do fortalecimento ósseo. E por que eu também venho aqui falar sobre menopausa, sobre osteoporose sendo ginecologista? Justamente porque a menopausa impacta diretamente na saúde do seu osso. Você sabia disso? Então repor hormônio não é o enfoque principal das pacientes que fazem reposição hormonal, mas ela acaba também melhorando a sua saúde óssea e em conjunto com a reposição do estradiol, da testosterona, a oxandrolona, a gestrinona tem um papel bastante benéfico nisso. E o ideal é que essa reposição hormonal seja feita na janela de oportunidade, pensando em prevenção e não em tratamento de osteoporose. E junto disso, atividade física de força. Eu vejo muitas pacientes falarem: ai, Patrícia, eu não gosto de academia, eu vou fazer hidroginástica. Mas a hidroginástica, ela não vai te ajudar no que tange papel de fortalecimento ósseo. E em conjunto, uma boa ingesta de cálcio, então atividade física junto com uma ingesta em torno de 1.200, 1.800 gramas de cálcio por dia tem um papel bastante importante na prevenção da osteoporose. E existem fontes animais, que é o leite, o queijo, os derivados de cálcio, e as fontes não animais, que seria então o ossinho da sardinha é uma fonte animal, mas não necessariamente do leite, que hoje tem aquela briga, né, em relação ao leite. E aquele ossinho da sardinha é muito rico, vegetais de folha verde escura e outros exemplos que a gente colocou aqui abaixo. Então, a osteoporose é uma doença que ainda passa negligenciada e por isso, dia 20 de outubro, o dia de conscientização da osteoporose, o exame que faz diagnóstico da osteoporose se chama densitometria óssea. Ele deve ser feito rotineiramente na pós-menopausa ou antes para tabagistas, para mulheres que usaram corticóide longa data, por exemplo, mulheres que têm histórico de asma, de doenças reumatológicas, quem tem histórico familiar de osteoporose também é interessante fazer esse rastreamento precoce. E por incrível que pareça, atletas que têm uma sobrecarga muito grande, que é aquilo que eu falo que é o extremo da curva de Gauss. O sedentarismo não é bom, mas o excesso de treino também não é bom. Também podem ter uma perda da densidade óssea por uma sobrecarga, por um desgaste. Então também são pessoas que é interessante fazer o rastreamento da densidade óssea. Repor hormônio é uma das medidas que podem prevenir a ingesta de cálcio, como eu falei, atividade física de força e sempre que necessário evitar, que tem gente que dá um espirro, já vai lá e já toma um corticoide. Alimentos como café, no máximo 2 xícaras de café por dia, porque o café rouba também bastante a densidade óssea. E uma coisa que infelizmente a gente ainda vive muito no nosso dia a dia é o excesso da ingesta de álcool, inclusive pelas mulheres. E o alcoolismo também, ele leva à osteoporose. Então um grande alerta aí para vocês. E uma outra coisa, tabagismo, minha gente. Eu não consigo entender como pleno 2023 tem tanta gente que fuma. Eu sei que é um vício, que é uma doença, que não é tão fácil assim de combater, mas parem de fumar. Eu brinco com as minhas pacientes, o cigarro só faz bem pro dono da fábrica. Se você nunca ouviu falar dessa doença, espero que esse vídeo tenha sido útil. Curte, compartilha, manda para suas amigas aí. Comecem a fazer um grupinho de caminhada, de musculação. Eu não tô falando que a hidroginástica é ruim, então às vezes a pessoa tem alguma lesão ligamentar, não consegue fazer um treino de força, mas pensando em saúde óssea, a gente precisa de impacto. Então, a meta é, como eu brinco com vocês, limpar o bumbum com 90 anos. Já vamos começar esse projeto agora.